Meu nome é Wilson, eu sou psicólogo clínico, já tenho experiência de 5 anos atuando na clínica, já trabalhei em muitos projetos escolares também, fiz estágios em escolas também, tive um período de acompanhamento de alguns alunos muito bacana também. Sou formado em psicologia, também sou formado em PNL, que é Programação Neurolinguística. Também faço pós-graduação em neuropsicologia e uma especialização em psicanálise, porque minha abordagem é psicanalítica. Como vocês podem ver ali, tem até um quadro do Freud ali. E quero hoje poder contribuir nessa construção, quero poder estar com vocês para aprender também e construir juntos. Bacana, bacana. Então, estamos ali na mesma linha, né? A psicologia e a educação, elas não andam longe, né? Elas andam muito juntas ali. Elas têm que ser Sim, parceiras, né? Paulo Freire que diga, em outras palavras. Sim, não tem como a gente excluir uma coisa e incluir a outra, né? Nós somos seres complexos, né? Não tem como aprender se você não estiver bem, não tem como aprender se você negligenciar suas emoções, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, muitas coisas que eram negligenciadas, né? É, a psicologia, muitas vezes, né? Ela é negligenciada e nessa pandemia ela brilhou, né? Ela está brilhando porque todo mundo precisa. Aquelas pessoas que tinham preconceito, né? De psicólogo. Eu acho que nesse momento é um momento que está mostrando o quanto é importante, né? A gente Exato, precisa da psicologia para a educação e para tudo na vida, né? com certeza. E não há quem não foi atingido, em outras palavras, sabe? Todo mundo de alguma forma foi atingido, tanto na sua saúde mental, como no seu emprego, nas modificações que aconteceram na própria sociedade em si, nesse novo normal, né, que é se colocado também. Então todo mundo foi atingido de alguma forma, todo mundo sofreu, todo mundo está angustiado, todo mundo tem um sofrimento psíquico. Foi até saiu esses dias até uma entrevista com uns profissionais da saúde, por exemplo, que 93% dos profissionais da saúde se sentiam com uma ansiedade acima do normal, ou seja, estava afetando. Os próprios profissionais da saúde estão querendo ou não, estão com a saúde mental debilitada. Por quê? Muito desgaste. E os professores também, eu atendo professores, muitos professores estão muito desgastados já indo para essa linha. Porque dar aula para aluno, é entender que cada um tem o seu tempo, é entender que, por exemplo, nem todo mundo vai pegar, nem todo mundo vai prestar atenção. Agora você imagina, aquele aluno que ele já não conseguia prestar atenção na aula presencial, imagina no online. Que é a irmãzinha correndo na casa, às vezes o aluno não tem um ambiente preparado para isso. Às vezes o professor está ali dando o seu melhor, mas o professor também às vezes é leigo nas ferramentas. Então é uma série de fatores que, querendo ou não, todos estamos sendo atingidos de alguma maneira. Não há nenhum que saia ileso dessa pandemia, querendo ou não. Sim, com certeza, né? Falando como professora, né, a gente tem uma carga horária de trabalho diária, mas acaba trabalhando muito mais, porque no meu caso mesmo, além de usar o Google Sala de Aula, a gente usa também o WhatsApp pessoal, né? Então a gente sempre está recebendo ali mensagens de lição que os pais fizeram e a gente atende, porque a gente sabe que tem pais que acabam tendo que fazer lição ali com seus filhos no final de semana, que é o único tempo que eles têm, né? Ou à noite quando chega do trabalho. Então a demanda para o professor ela aumentou muito, não tem mais aquela separação daquilo que é casa e daquilo que é trabalho, né? Por isso que acaba também a gente tendo que precisar desse apoio emocional, que é muito importante. E os alunos também, né? Eu acredito assim que se a gente olhar por uma perspectiva bacana, né, de toda essa tragédia, é claro que está acontecendo, para as crianças ficarem em casa com seus pais, isso é muito bom, isso é muito favorável. Mas a gente sabe que não é todo mundo que reage do mesmo jeito. Tem crianças, né, que também estão tristes em casa, que querem ver os amigos e que nesse momento não é possível, né?
Exato, porque tem muitas crianças que dependem do contato, sabe? O contato é essencial para o aprendizado, querendo ou não, sabe? Essa troca, em outras palavras, é essencial. E às vezes ele tá ali em casa, aí às vezes deprime porque não consegue acompanhar a aula, não consegue prestar atenção, tem que ter um acompanhamento mais em cima, dependendo da sua idade, tem a questão da atividade. Imagina uma família funcional no sentido de que todo mundo trabalha e aquele aluno ele tem que dar conta daquela matéria, ou seja, ele acorda cedo, liga o computador, liga o seu smartphone, fica ali na tela e tem que prestar atenção. Aí imagina essa situação. O próprio, quando eu acompanho alguns pais também que estão trabalhando nessa fase, e muitos me perguntam, né? Pô, e como que eu posso fazer para melhorar essa questão com meu filho? Porque às vezes eu trabalho o dia todo e não consigo dar conta, porque ele tem atividade para entregar, tem que fazer isso, não consegue prestar atenção, não consegue ficar na frente do computador, e eu não consigo dar essa atenção que ele merece também. Então, aquele aluno, querendo ou não, ele perde muito. E tem o sentido do contato com os pais, que é algo muito bom, que nem você já disse, mas ao mesmo tempo tem a perda do contato com os coleguinhas, tem a perda daquela evolução didática, tem a perda do estar presente no ambiente também, do entender que, olha, eu vou num ambiente que se chama escola, eu vou num ambiente onde tem um professor, tenho colegas, estamos ali para aprender, estamos ali para ensinar também um ao outro. Então perde um pouco daquilo, por mais que tenha professores excelentes. Eu acompanho muitos professores que eles são excelentes nas didáticas dele, mas muitas vezes eles têm também essa dificuldade. Pô, o meu aluno ele não consegue prestar atenção. Eu atendi esses dias uma professora, por exemplo, que ela estava chorando porque alguns alunos dela não conseguiam prestar atenção na aula. E eles estavam tentando, não é porque eles não queriam, é porque eles estavam tentando e estavam ali, presos. Ficava 20 minutos, já não prestava mais atenção, ficava olhando para cima, ficava olhando para lado, para baixo. Então ela sentia isso e muitas vezes mexe até com a autoestima do educador, né? Porque o educador fala, pô, eu não sou suficiente, eu não sou bom bastante, ou o que eu estou fazendo de errado? E às vezes não está fazendo nada de errado. É simplesmente está acontecendo esse fenômeno, esse novo normal, entre aspas. Sim, sim. E o que acontece, né? Falando de educação à distância, a gente tem três tipos de pessoas, né? Tem as crianças pequenas, essas são as crianças que eu dou aula regularmente. Tem as crianças maiores, que estão ali na fase de alfabetização, e tem os adolescentes já, né? Então, cada um acaba enfrentando um desafio diferente, né? As crianças pequenas, que são essas da fase que eu atendo, elas estão felizes de estarem em casa, né? De estarem com seus pais. E os pais também entenderam que o que eles não estão aprendendo ali na maternal, na creche, na pré-escola, depois eles vão recuperar, porque vai ter o tempo deles recuperarem. Agora, as crianças da alfabetização já estão com mais dificuldade, né? Porque a alfabetização ela exige muito. Ela precisa de um ambiente lá cheio de letras, cheio de palavras, né? Precisa do professor mesmo ali. As crianças da alfabetização na rede que eu trabalho, elas estudam todos os dias online, mesmo assim, acabam não aprendendo tudo que seria necessário, né? Tudo que elas aprenderiam com a aula ali todos os dias presencialmente. E as crianças mais velhas, né? Os adolescentes, né? Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, eu tenho um em cada fase. Tenho um bebê, tenho uma na alfabetização e uma adolescente que acabou de entrar na faculdade. E o ano passado, que foi o ano do 3º ano do ensino médio, ela teve muita dificuldade. E eu não imaginava isso, né? Imaginava que ela, por ser mais velha, ia conseguir dominar tudo. Então a gente vê que cada pessoa é diferente, cada fase é diferente e os desafios vão ser diferentes para cada um, né? Então é importante que tanto os pais quanto as crianças fiquem calmos e os professores também, porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente faria pessoalmente e tá tudo certo, não tem o que fazer agora, né? Até voltar esse normal, a gente tem que viver esse novo normal, né? Exatamente, por exemplo, você falou das crianças menores, elas estão amando esse tempo, realmente, porque tem aquele vínculo com o pai tá ali do lado,
Aquilo é muito gostoso, é muito prazeroso para ela, sabe? Mas aí você passa para uma outra etapa. A galera da alfabetização, eles já têm uma dificuldade maior, porque eles precisam desse contato, eles precisam dessa interação, sabe? Eles precisam estar num ambiente preparado. E, infelizmente, até nem todos os ambientes são preparados para isso. Alguns pais são bem didáticos. Eu já vi também pai que faz o abecedário, que está lá, que faz letra grande para o filho aprender, que está estimulando. Mas nem todos os pais têm essas condições também. Tanto de presença como também financeira, sabe? Então tem todas essas situações. Ó. Por exemplo, a Paula falou que meu filho é autista, então em aula online não está sendo nada fácil. Eu imagino, com certeza, principalmente por conta da atenção, por conta da interação, se perde muito, sabe? Eu até falo, aí você falou da sua filha, né, que tá no ensino superior, assim, e tá tendo essa dificuldade, em outras palavras. Eu faço pós, tem dias que quando passa de 1 hora pós, eu já começo, opa, peraí, minha atenção já começa a fugir. Então, como que eu posso fazer para trabalhar, para trazer de volta realmente essa atenção, sabe? A Tarine até escreveu aqui, ó, tem muita pressão no ensino médio, tem que olhar com bastante empatia, a pressão por conta do vestibular, mas dificuldades de uma aula normal, deixamos as coisas. Realmente, é uma pressão para muitos também. Que, pô, e aí, você vai entrar na faculdade, você vai prestar vestibular, você vai fazer uma USP, uma Unicamp, entre diversas, e você tem que tá bem antenada. Eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão que está no superior também, e tem uma irmã que está estudando exatamente nesse momento quer fazer medicina e quer estar estudando para se dedicar, e ela faz 2 cursinhos online e se dedica e faz isso e faz aquilo. Mas mesmo assim tem dia que ela me liga e fala, olha, não deu hoje. Hoje foi o dia que eu procrastinei, hoje foi o dia que eu não consegui prestar atenção, não captei. E ok, tá tudo bem também, sabe? Nós não somos de ferro e podemos falhar, em outras palavras. Mas é entender também que cada um tem o seu tempo. Por exemplo, também eu atendo adolescentes que estão amando esse online. Tem adolescentes que estão tipo assim, meu, não tinha coisa melhor. Por quê? Às vezes tinha dificuldade de interação, tinha dificuldade na hora da fala, tinha dificuldade de apresentar uma palestra, tinha dificuldade de se colocar em público. E aí foi que rota de fuga maravilhosa é essa? Então, eu tô amando. Recebo muitas mensagens de alguns adolescentes que eu acompanho também. Como também de outros que, não vejo a hora de ver meus colegas, não vejo a hora de ter essa interação, de estar junto, de fazer trabalho em grupo, de voltar. Então, cada um tem uma dificuldade diferente, sabe? E a gente tem que respeitar essa singularidade. Como vai ter adolescentes e crianças que vão ir muito bem, melhor do que até o presencial em alguns aspectos. E vai ter outros que vão ter uma dificuldade realmente no online. E a gente pegou uma geração que já nasce conectada. Eu brinco que o bebê já nasce com o Instagram. Você já nasce com o Instagram para seguir já o bebê lá. Então eu tenho muitos amigos, eu não sou pai ainda, mas eu tenho muitos amigos que quando eles têm filho, o bebê já tem Instagram com não sei quantos seguidores e meu Deus, eu tô... Tipo assim, eu fui criar o Instagram há 3, 4 anos atrás e olha lá ainda que eu comecei a mexer. Então é uma evolução também, atemporal em outras palavras. Sim, sim. É exatamente isso, né? Tem crianças que já se dão muito bem. A minha filha do meio, que está na alfabetização, né? Ela adorou a aula online, porque ela pode fazer a hora que ela quiser, né? Tem a aula ao vivo, mas também tem as aulas gravadas e ela pode fazer do jeito que ela quiser. Como ela já era alfabetizada, então foi mais fácil para ela acompanhar, né? Ela já sabia ler e escrever muito bem, então ela foi desenvolvendo ali os conteúdos. Ela acaba fazendo mais à noite, né? Durante o dia ela brinca com o irmão, então para ela é uma festa, né? E a gente também não se sente seguro ainda de voltar, né? De quando as escolas abrirem, mandar para a escola, né? Isso também é um questionamento que os pais eles se fazem. E quando as aulas voltarem, como vai ser? Eu sou obrigado a mandar meu filho, eu não sou, eu tô com medo, ou não, eu não tô com medo, mas eu quero mandar logo, né? Então, é um questionamento. Quando as aulas voltarem, a gente já sabe que não vai ser obrigatório as crianças irem, né, presencialmente. Não pode se exigir isso ainda, né? E é importante a gente respeitar tanto os pais que mandam,
né, que estão ali super seguros, estão precisando porque vão trabalhar, né, e tudo mais. E os pais também que não vão mandar, ou porque a própria criança está com medo, ou porque os pais estão com medo, né? Exatamente. E é um momento de respeitar também, tanto às vezes a criança que está ali passando por uma dificuldade. E aí eu entro até um passo antes na questão da conscientização da criança, porque muitas crianças entraram na pandemia e não sabem por quê, o que está acontecendo, só que estão em casa. E aí é importante os pais, de uma forma até às vezes bem lúdica, explicar o que está acontecendo no mundo nesse momento, conscientizar essa criança, esse adolescente, esse jovem, em outras palavras, do que está acontecendo, até de uma forma de acalmar. Porque muitos pais simplesmente ligam a TV, deixam lá e a criança fica assistindo e fica, pô, nossa, não sei quantas pessoas morreram hoje. Então aquilo é um gatilho, às vezes, para a criança ter ansiedade. Você que é pai e está escutando, tome muito cuidado com o que o seu filho está recebendo, sabe? Não que ele não tenha que ficar informado sobre algumas questões, mas, por exemplo, imagina, você está lá com o seu filho agora na sala, você liga a TV, mais de 400 mil mortes. Às vezes aquilo para o seu filho vai ser um gatilho negativo. Aquilo para o seu filho vai ser o momento onde que, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Ou, meu, por que tantas pessoas estão morrendo? Por que está acontecendo isso? Pai, não sai de casa senão você vai morrer. Imagina, você começa sem intenção, inconscientemente, já a colocar vários gatilhos no seu filho. Então tomem muito cuidado, pais, com o que os seus filhos assistem na TV. Saibam que você é responsável por conscientizar o seu filho, sabe? Sentar, conversar, explicar o que está acontecendo, o tempo e o porquê estamos nesse momento com esse distanciamento social, porque ele não está indo para a escola. Tudo isso é muito importante, é um papel fundamental dos pais conscientizarem os seus filhos. Uma outra coisa também é os pais, muitos pais têm essa dificuldade e sempre me perguntam. Uma coisa para começar também é crie uma rotina saudável com seu filho, sabe? Tenha tempo para acordar, tenha tempo para tomar um café, às vezes sentar com ele, tomar um café. Tenha tempo para você poder sentar, às vezes, e acompanhar ele um pouco na aula. Porque você, ao mesmo tempo, é importante você acompanhar ele na aula, mas dá autonomia para ele. Ao mesmo tempo que você acompanha, você dá autonomia para ele estar lá, para ele entender que ele é responsável pelo ensino dele também. Isso é muito importante, pai. Porque muitos pais também, ou aquele pai que larga e deixa o filho lá no frente do computador, ou aquele pai também que fica toda hora ali em cima do filho. Não, o filho ele precisa do tempo dele. O filho ele precisa ser respeitado também. Porque ele está ali para se desenvolver também, ele está ali para aprender, para errar, para acertar. Então, tudo isso é importante nesse tempo. É uma coisa que eu bato muito na tecla. A Fabiana até colocou, ela é uma paciente minha também, e ela até colocou, tem um filho que ele tem dificuldade na escola, mas jogo ele vai super bem. E eu estou tendo muitos problemas. Eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido muito isso também, sabe? Nossa, mas meu filho ele vai muito bem em jogos, mas na hora de prestar atenção na aula é aquele sacrifício, sabe? É aquela questão da atenção. Por quê? Porque para um jogo ele tem uma facilidade. Ele tem uma facilidade de sentar ali porque é algo, primeiro, que ele deseja, que ele gosta, que ele escolheu. Na escola ele não escolhe o que ele vai aprender, mas no jogo ele escolhe que jogador que ele vai jogar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é do próprio pai ou da própria mãe conscientizar ele, falar da responsabilidade dele de estudar. Assim, até trazer um exemplo, assim, que eu até trabalho com alguns jovens sobre isso. Por exemplo, o jogo que você fez, alguém um dia sentou para estudar, para estruturar ele, para aprender com aquele jogo, então é importante. Imagina que um dia você possa fazer um jogo desse que você está jogando. Um exemplo. Ou você quer trabalhar em qual profissão. Então isso é uma base para você, é uma forma de você aprender isso também. Então a gente trabalha muito com essa forma de conscientizar as crianças. E às vezes você fala, mas uma criança ela não sabe, ela aprende, ela não é uma tábua rasa que está ali simplesmente para... Então é muito importante esse papel dos pais. Sim, sim. Até foi uma pergunta mesmo, como motivar meu filho a estudar em casa, online, né? E eu acho que é assim, assim como o seu filho, quando tinha as aulas presenciais lá, sabe quando ele não quer ir para a escola, ele fala, tô com dor de barriga, né? Inventa uma dor de barriga do dia para a noite. É a mesma coisa em casa.
Só que em casa, a gente tem os nossos afazeres como mãe, né? Tem que fazer comida, tem que arrumar a casa. E a gente está vendo tanta coisa na televisão que você fala, né? A gente não está acostumado com isso, com a criança não ir para a escola todos os dias. Então, a mesma firmeza que você teria que ter com o seu filho ali, falar, não, filho, hoje você vai para a escola porque é importante, você também tem que ter para manter essa rotina de estudos em casa, né? Não precisa ser com aquela mesma rigidez de ir para a escola, porque você tem que ir uma hora da tarde até às 6, né? Não, você tem dessa flexibilidade. Tem um método chamado método Waldorf, né? Que ensina a criança a ter responsabilidade com o conteúdo. Ela escolhe o conteúdo que ela quer fazer e o horário que ela quer fazer, mas ela precisa fazer um Sim. pouquinho todos os dias, né? Aqui em casa, sem querer, eu acabei fazendo isso com a minha filha da alfabetização, que é que tem que estudar mesmo, né? Que eu preciso ficar mais no pé. A mais velha já se vira sozinha. Então, ela não faz ali naquele momento da aula ao vivo, mas ela pega depois a atividade que está gravada, né? E faz à noite. Como durante o dia tem o sol, eu gosto que ela vá ali para o quintal, né? Que ela brinque. Então, durante o dia, ela brinca, mas já é combinado. Aí, à noite, né? Que é a hora que ela ia querer pegar o celular e ficar jogando, é a hora dela fazer a lição. Precisa fazer tudo no mesmo dia? Não, ela decide, mas ela tem aquela cota, todas aquelas atividades que foram propostas para ela pela professora dela que ela tem que fazer. Então é importante que a gente venha estar ali com esse combinado com os nossos filhos e manter essa rotina de estudos, né? De forma saudável, de forma que também seja bom para ele, mas é importante que você mantenha essa rotina. Sim, com toda certeza, né? Muito saudável, tanto para o filho como com o pai. Sim. Tem uma outra pergunta que deixaram para gente: como fazer as aulas em casa, né? E a resposta que eu tenho é a mesma. Como fazer as aulas em casa? É como se fosse a lição de casa, né? Os pais que estão acostumados já a fazer lição de casa com o seu filho vão ter menos dificuldade. Então, se você já fazia as lições quando tinha aula presencial, normal, então, nesse momento, fazer as lições é como se fosse uma lição de casa, só que é um volume um pouco maior. Tem alguns pais que reclamam que não sabem como fazer, alguns conteúdos eles já esqueceram, né? Então, não tem problema se você não souber aquele conteúdo, é só você perguntar para o professor, seja no WhatsApp, se você tem um contato dele, seja no Google Sala de Aula, né? Seja pela plataforma que vocês têm aí acordados pela escola, ou se você vê o professor de 15 em 15 dias, uma vez por semana na escola para pegar aquela atividade impressa. Não tem problema se você não souber o conteúdo, não tenha vergonha de falar isso para o seu filho. Não, filha, essa atividade eu não vou conseguir fazer com você porque eu não sei, porque eu não me recordo, né? Mas esteja presente, esteja do lado do seu filho, né? E presente não é estar ali, você na sala e ele fazendo, né? Se for uma atividade que ele não consegue fazer sozinho, você no celular. Às vezes é importante você deixar o celular do lado e mostrar para o seu filho que você está inteiro ali, que você está dando atenção para ele ali, né? Então, isso também é muito importante. Exatamente, porque principalmente essa questão da presença, né? Porque muitas vezes o pai acha que presença é só estar no mesmo ambiente. Mas não. Presença é estar inteiro. Presença é você estar ali olhando para ver se seu filho está fazendo ou não está, para ver se ele está tendo alguma dificuldade ou não. E que essa presença formule um vínculo que ele possa confiar em você de falar assim, olha, pai, eu tô tendo uma dificuldade, você pode me ajudar? Porque às vezes muitos filhos também, o que que acontece? O pai está assistindo TV, ele está lá, mas ele não vai incomodar o pai, às vezes porque ele tem medo, às vezes porque ele está com algum receio, às vezes porque ele já recebeu uma bronca do pai falar, meu, na hora de jogar videogame você joga, né? Mas na hora de estudar você não estuda. Então, dificilmente vai ser uma criança que vai olhar e vai falar assim, pai, eu preciso de ajuda. Pai, então isso também é muito importante do pai, estar presente ao ponto de que quando seu filho precisar de um auxílio, ele possa contar com você, ele possa comunicar você. Sim, a Thaline colocou aqui oportunidade para aprender o conteúdo que esqueceu, né?
Exatamente, a gente está voltando para a escola, né? Fazendo uma pós-graduação. A gente sabe, agora falando não como mãe, né? Como professora, a gente sabe que o pai, ele não é professor, né? A gente sabe disso. Mas nesse momento, né? Realmente os pais acabam tendo que fazer o nosso papel. A gente, principalmente com as crianças pequenas, ali as crianças da creche, da maternal, a gente ensina o pai como fazer com o seu filho, né? Então, é importante realmente que os pais voltem a aprender aquele conteúdo que esqueceu, né? É importante isso também nesse momento. Isso é o que a gente tem para hoje, né? Esperamos que isso logo acabe, mas por enquanto é isso. Exatamente, isso faz o pai relembrar muitas coisas também. Isso faz o pai entender que ele também, às vezes, aquele filho ele teve uma dificuldade que o pai já teve. E aí o pai, opa, peraí, deixa eu me atentar nisso, porque eu lembro talvez que na minha época eu também tive essa dificuldade. E talvez não tinha ninguém ali para me ajudar, talvez não tinha nem... Então o pai ele tem a oportunidade também de auxiliar o seu filho. Sabe, o pai ele é fundamental nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Então, e quando eu falo pai também, eu falo em relação ao tutor da criança, ao mentor, a pessoa que está com a criança também, porque isso é fundamental. Porque às vezes a gente vê muito que, eu vejo muito que a avó também ajuda muito, que está ali presente, que pega no pé, que coloca ali pro neto assistir, coloca ali pro neto se desenvolver, ela mesma também já vem, ajuda. E eu vejo muitas famílias também proporcionando isso, para que a criança ela aprenda nesse novo normal e não tenha essas dificuldades que vão ter, mas ao mesmo tempo essas dificuldades diminuam, sabe? Esse acesso diminua para que essa criança ela possa realmente entender que ela tem um ambiente propício para isso, tem um ambiente que está estimulando ela a aprender e a se desenvolver. Sim. E uma pergunta também que deixaram para gente meu filho é muito agitado para ficar na frente do celular, o que fazer, né? Tem crianças que têm temperamentos diferentes, é claro, né? Mas é importante que a gente mostre a importância da aula online, seja ela gravada, seja ela ao vivo para a criança, né? Assim como você precisa conversar com seu filho sobre o que está acontecendo no mundo, sobre essa pandemia, que é algo muito sério, é normal ter medo, porque o medo nos protege, né? Porque realmente é sério o que está acontecendo, mas a gente tem que mostrar também que nós estamos seguros se nós estivermos em casa, nós estamos seguros se a gente usar máscara, né? E que a escola está fechada isso agora também por um motivo de segurança. Assim como a gente tem que deixar isso claro para as crianças, tem que conscientizá-las, né, para que elas não fiquem apavoradas, para que elas não entrem numa depressão, que não é necessário, né, mas que pode acontecer devido a tudo que está acontecendo no mundo. É importante também a gente falar que essas aulas online são importantes para a criança fazer, né? E talvez ali ser um pouco mais firme com o filho, não, filho, esse é o momento de você fazer, você precisa fazer, é importante para você. Ah, mas é chato. Eu gosto do jogo, mas eu não gosto da lição. Aí é o momento de você exercer a sua autoridade como pai. Não é autoritarismo, né? Não precisa gritar, não precisa bater, mas é ser a autoridade que você é, a autoridade que você já é instituída na sua casa, como pai, como mãe, como tutor legal, vó, vô, né? Então, é o momento de você estar ali do lado do seu filho e falar, ó, nós vamos fazer essa atividade até o final. Ah, mas eu não quero. Não, nós vamos. Né? E você passar ali com ele 30 minutos, uma hora, para ele completar aquela atividade, mesmo que não esteja certa, mas só aquele exercício de fazer, né? De estar ali fazendo aquela atividade, também é uma preparação para quando as aulas voltarem presencialmente, né? Porque pensa, se a criança está com dificuldade de ficar sentada 30 minutos fazendo uma atividade, como vai ser quando as aulas voltarem, que se Deus quiser vai voltar logo, né? Sim. E ela vai ficar 5 horas na escola fechada. Então imagina, então essas atividades que a gente faz em casa é para a criança ela não venha perder esse ritmo de estudo, né? É claro que não é igual o presencial, isso não tem como negar. A educação online, principalmente para as crianças pequenas, né?
Não digo a faculdade. Faculdade tem muitas faculdades boas online, tem muito conteúdo bacana. Mas para as crianças pequenas, para as crianças de alfabetização, para os adolescentes, a gente sabe que não é exatamente igual e perde-se muito conteúdo. Mas essas aulas, além de ensinarem, elas são importantes porque estão preparando a criança para quando voltar à aula presencial. Então, o papel dos pais é muito importante nesse momento. Seja o seu filho muito agitado, ou seja ele muito tranquilo também. Pode ser que ele seja muito calmo e fala, ai, não quero, quero dormir, quero só assistir uma série. Ele não quer jogar, ele não quer pular, mas ele quer ficar assistindo uma série na TV, quer assistir um desenho, quer ficar de boa, ainda mais agora que tá frio, né? Esse outono tá mais com cara de inverno. Criança só quer ficar deitada, né? Então, mesmo independente do temperamento do seu filho, é importante ele estar fazendo, estar acompanhando essas atividades online, porque é uma preparação para quando as escolas abrirem. Exato. E uma coisa também é a gente entender o que que é esse agitado e o que está deixando essa criança agitada. Esse é um outro ponto que a gente pode também trabalhar. Porque às vezes ela está agitada porque ela está num ambiente que o estímulo está fazendo ela ficar agitada. Um ambiente às vezes de discussão, um ambiente às vezes de briga, um ambiente às vezes... E você, pai, às vezes inconscientemente você deixa o seu filho agitado. É uma forma de você também tomar esse cuidado. Um outro ponto também é entender o que está ligado a essa agitação. No sentido de, tudo bem que agora a gente está numa moda de toda criança que é agitada ela tem TDAH. Toda criança agitada ou é TDAH ou tem autismo. Não, nem toda criança que está agitada ela tem TDAH ou tem autismo. São patologias. E uma coisa que os pais têm que se atentar, realmente, tem crianças que você tem que atentar. Opa, peraí, todo momento que eu coloco ele lá, ele fica agitado, se desanima. É uma primeira coisa, identifica se é o ambiente que está fazendo o seu filho ficar agitado, se é até você que está fazendo o seu filho ficar agitado. Um outro ponto também é de nós entendermos se realmente há uma patologia. Por exemplo, às vezes você não conseguiu identificar até hoje se seu filho tem um Asperger, por exemplo. Então ele vai ter uma dificuldade de concentração. Ele vai ter uma dificuldade de sentar na cadeira sozinho ali e dar conta daquela atividade. Então, pai, fique atento também aos sinais que o seu filho está dando. Porque às vezes essa agitação do seu filho, ele avisando que tem alguma coisa que não está legal, que tem alguma coisa que está errada. Então é importante o pai identificar isso, o pai analisar também a situação. Opa, peraí, meu filho todo dia está agitado, meu filho todo dia não está conseguindo prestar atenção, meu filho todo dia... Opa, peraí, pai, vamos parar, vamos pensar, vamos entender o que está acontecendo com essa criança. E não só conscientizando, mas olhando, observando, analisando o fator todo. Às vezes é uma criança que tem um ambiente, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, às vezes a criança está ali aprendendo, senta 5 minutos lá, e aí ele olha para o lado da irmãzinha brincando com o jogo, olha para o outro irmão jogando videogame. Que pessoa que criança que não vai ficar ansiosa para tipo assim, pô, não vejo a hora de acabar aqui para ir jogar videogame ou para brincar com a minha irmãzinha. Sabe, às vezes o pai tem que ter cuidado com os ambientes. Mesmo eu falando, mas não acontece isso em casa e meu filho mesmo assim fica agitado. Então, a gente analisar o porquê essa criança está agitada, sabe? E o contrário também. Às vezes é uma criança que deprime. Às vezes é aquela criança que não quer levantar da cama. Aquela criança que acha que a aula é a pior coisa que vai acontecer. Que você tem que puxar o edredom para ela levantar. Reparem, pais, o que está acontecendo? Sente com seus filhos, conversem com eles, escutem eles. Porque pai que grita não escuta. Sabe? Pai que grita não consegue escutar o seu filho. Então, e quanto mais... É até um fator inconsciente. Quando o pai grita, em outras palavras, ele está falando assim, eu estou distante do meu filho. Por isso que eu tenho que gritar. Porque no momento que eu estou perto dele, eu não preciso gritar. Às vezes a única coisa que eu preciso é sentar com ele e conversar. Sentar com ele e orientar, sentar com ele e conscientizar as responsabilidades dele. E quando eu tenho também já uma rotina estabelecida e uma rotina saudável, você pode ter certeza que isso fica bem mais fácil, bem mais prático, em outras palavras. Sim, e aí entra o nosso papel, né? O papel do psicopedagogo, o papel do psicólogo, né?
Eu, enquanto psicopedagoga, atendo ali as crianças, verifico o que me chama atenção, se pode ser, sim, alguma patologia, né? Se pode ser um TDAH, se pode ser autismo, dislexia, né? Ou se uma outra questão que tem que estar encaminhando para um fono, porque a criança não está Exato. conseguindo falar, ou fisioterapeuta. Quando as crianças pequenas, menores, elas têm as idades certas do desenvolvimento. Eu tinha crianças no berçário ano passado que não estavam engatinhando, que não andavam. Então, ali a gente fazia os estímulos. Caso ela não progredisse, ela seria encaminhada para um fisioterapeuta, ou para o psicólogo mesmo, né? A gente está observando ali que está precisando de um apoio emocional ou é alguma outra coisa, a gente vai estar encaminhando para o psicólogo, né? Para os pais poderem estar tratando isso, né? Porque quanto mais rápido a gente descobre o que é, quanto mais rápido a gente trata, dá suporte, melhor é para a criança se desenvolver e aprender, né? Exatamente. Quanto mais você se atenta e mais você percebe que tem algo que não está condizendo com a criança, mais, em outras palavras, oportunidade você tem de dar uma evolução no desenvolvimento dela, tanto motor como intelectual. Então é importante sim ficar atento a tudo isso, e esse entra no nosso trabalho também nisso, exatamente. E tem uma parceria muito boa, porque às vezes a psicopedagoga ela consegue, opa, analisei, encontrei a criança e às vezes eu entendo que tem uma dificuldade funcional, física, intelectual, então como que a gente pode trabalhar em conjunto, sabe? Porque muitos pais também ficam naquela questão, mas será que o meu filho precisa de psicólogo? Será que meu filho ele precisa da fono? Ele precisa... E aí o papel da psicopedagoga é fundamental. Identificar, às vezes é um problema na fala, às vezes é um problema motor, às vezes é um problema que ela tá levando. Aí o que que aí entra o psicólogo, no sentido de identificar também o que está trazendo aquela falta de estímulo da criança, ou porque ela não está recebendo ou desenvolvendo como deveria estar para a idade dela. Eu não atendo crianças, mas eu recebo muita ficha de crianças, encaminho para outras colegas profissionais que trabalham na área, porque o índice de crianças que não estão desenvolvendo nas fases estão aumentando. Tem muita criança que não está se desenvolvendo. E uma das coisas que a gente percebe muito é a questão do ambiente. É um ambiente que não estimula a criança, é um ambiente que os pais só brigam, os pais só trabalham, os pais não dão atenção para a criança, os pais não estão junto com ela. Então a criança, ela se sente dependente, ela se sente que está sozinha. Então é importante esse auxílio dos pais, é importante a presença dos pais. Sim, e tem até uma frase que eu ouvi há poucos dias, né, que fala assim, pais saudáveis, filhos saudáveis, né? A gente está aqui falando sobre educação, falando dos filhos, né, onde o foco aqui é os filhos, mas é muito importante os pais que estão nos ouvindo aí saberem o quanto é importante que vocês estejam saudáveis, que vocês estejam bem. Porque se a gente está com medo, a gente transfere esse medo para os nossos filhos. Se a gente está ansioso, a gente transfere essa ansiedade para os nossos filhos, né? Se a gente está irritado, nervoso, a gente também transfere isso para os nossos filhos. Então é importante você estar observando isso, né? E despido de preconceito. Se você está precisando de ajuda, então vá, busque ajuda, né? Nesse momento, se fortaleça emocionalmente, né? Fortaleça suas emoções, esteja bem para que o seu filho também tenha você como suporte, né? Para que quando ele precisar, ele saber que você vai estar pronto, vai estar bem ali para poder estar ajudando. Ele precisa muito da sua ajuda, né? Exatamente, ele precisa desse auxílio, sabe? Ele precisa que você esteja saudável, realmente. E você também precisa estar saudável no sentido de ter o seu tempo, no sentido de ter o tempo com a criança, ter o tempo com o seu cônjuge, muitas vezes, ter o tempo para raciocinar, porque também um outro lado também, que eu sempre recebo perguntas falando sobre essa questão, tipo assim, pô, pais que estão sobrecarregados, sabe? Pais que já estão no limite, assim, pais que estão à beira de uma crise de pânico, em outras palavras. Então, pais,
primeiro, tenha uma rotina saudável junto com a criança, sabe? No sentido de, olha, filho, tem o horário de acordar, tem o horário de estudar, tem o horário de comer, tem o horário de dormir, sabe? E por quê? Porque às vezes o filho, ele fica nessa agitação, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, aí carreta uma energia maior do pai. Às vezes o pai chega, o filho quer uma atenção, quer brincar, quer fazer isso, e o pai não tem mais disposição para estar com o filho. Então, é uma questão que eu trabalho muito, a questão da rotina saudável. Tenha uma rotina saudável junto com a sua família, sabe? Onde que vocês têm tempo para estarem juntos também. Uma coisa que eu sempre pego no pé dos pais é tenha o dia da família. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mas é o dia da família, onde todo mundo se reúne, desconecta um pouco da internet, joga um jogo de tabuleiro, senta, você, as crianças, o seu cônjuge, monta um quebra-cabeça, joga um jogo que faça ter essa interação, um jogo de cartas, o Uno, às vezes é um grande estimulador para crianças, por exemplo, entende? Então, você pode ter certeza que isso vai trazer mais leveza a muitos estresses. Às vezes você está num dia agitado, foi um dia muito intenso no trabalho, e você não só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar, mas você tem o seu filho. Então você tem uma responsabilidade com ele também. Então, senta, conversa, relaxa, tenha calma na hora de falar, porque muitas vezes os pais descontam nos filhos um dia estressado, sabe? Então, toma muito cuidado com isso, sabe? Se respeite também, tenha seus limites. Tem hora que você vai falar, olha, filho, hoje o pai não tá bem, hoje o pai quer só descansar, então eu vou deitar você, vou ler um conto, às vezes vou fazer um credo, vou fazer algo com você para você descansar também, para amanhã a gente acordar, para você ir para sua aula, também tem o trabalho. Então, é tudo uma forma de conscientizando a criança, para as coisas ficarem mais leves. Sim, sim. Porque a gente não pode negligenciar tudo que está acontecendo, né? Uma amiga me falou uma frase assim: ninguém está bem, tenha paciência, porque ninguém está bem, né? Não tem como ninguém estar bem com o cenário que nós vivemos hoje. Então, que a gente tem que ter paciência e começar com os de casa, né? Começar com os nossos filhos, e os filhos também tendo paciência com os pais, porque não está fácil. Mas nesse cenário, é importante nós sermos gratos ainda, né? Porque nós estamos bem, nós estamos vivos, estamos em casa, e é importante a gente também mostrar isso para os nossos filhos, porque a depressão, ela começa quando você não consegue mais sorrir, quando você não tem mais felicidade nenhuma no seu dia. Então, os momentos de felicidade que nós temos com a nossa família, eles são muito importantes. A risada que eu faço o meu filho gargalhar ali numa brincadeira, eles são importantes. E o sorriso que ele me traz também é muito importante, né? Então, esses momentos em família, podem ser até um escape para toda essa loucura que a gente está vivendo no mundo, né? Então, que a gente venha aproveitar esses momentos. Tem até uma técnica, né, que eu vou colocar aqui no IG, que é o Jornal da Gratidão, ou o Pote da Gratidão, né? É mais esse dia da família mesmo, né? Só uma estratégia a mais, uma Sim. coisinha a mais ali, né? Se a criança ela já é alfabetizada, você pode estar colocando com ela todos os dias alguma coisa pelo qual ela é grata, né? Ah, hoje eu sou grata porque minha mãe fez o meu prato predileto. Eu sou grata porque eu assisti algo diferente na televisão, que eu gostei, né? E uma vez por semana vocês se reúnem para ler aquelas palavras, né, que foram colocadas ali da gratidão. E a gente agradece, né? Porque a gente é grato pelas coisas pequenas que aconteceram na nossa vida, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente precisa disso todos os dias, trazer à memória as coisas boas, né? Para a gente poder ficar bem, ficar feliz, porque a gente sabe que não está fácil. Então a gente tem que olhar para as coisas boas, né? A gente vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio, que a gente possa olhar ele meio cheio. A gente está bem, a gente está vivo, a gente tem a nossa família, né? A gente tem que dar graças a Deus porque tem muita lição para fazer, né? A gente tem que dar graças a Deus porque tem que brigar com o filho porque o filho está muito agitado e não quer fazer lição. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, as coisas ficam melhores e mais fáceis, né? Sim, é a questão da gratidão, né? De ser grato pelo aquilo que está acontecendo, mesmo que as coisas estejam difíceis, pais. Eu entendo que
muitos pais estão tendo muita dificuldade mesmo, tem que dar conta de muitas coisas. E realmente às vezes eu entendo que tem um estresse de um ambiente, de trabalho, de contas, ou às vezes o pai está desempregado, não sabe o que fazer, ou às vezes tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não dá conta, sabe? Acho que a primeira coisa eu diria para você, tenha calma, respire, sabe? Por mais difícil que seja, todo mundo está realmente no mesmo mar. Tudo bem que alguns estão em barcos diferentes, e outras palavras, mas todo mundo está no mesmo bar, todo mundo está na mesma tempestade, em outras palavras também. E que a gente possa entender, que a gente possa ser solícito nisso daí, que a gente possa ter empatia também com a gente e com os nossos filhos, sabe? Porque às vezes a melhor forma, como a Nicole falou, é exatamente essa: parar, estar com a sua família, descansar um pouco, entender que esse tempo não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para você, não está sendo fácil para mim, nem para ela. Então que a gente possa entender isso também, se respeitar, respeitar os nossos filhos, sabe? A Andrea perguntou ali qual é o tema da live. A gente está falando sobre o ensino em meio à pandemia, André. E realmente está sendo algo difícil para todos. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas limitações, sabe? Mas ao mesmo tempo, todo mundo pode, ao mesmo tempo, ter aquela empatia consigo mesmo e com os seus familiares. Porque o que adianta eu chegar em casa e explodir com os meus filhos, afastarem os meus filhos de mim no mesmo ambiente, sabe? Aí eu perco a autoridade, eu perco, entre outras palavras, a mão no sentido de dar orientação, direção, proteção e provisão para os filhos. Então, tome muito cuidado, pai, porque não deixe que o tempo modifique vocês, mas aproveitem esse tempo para usar para estar com seus familiares, para estar com as pessoas que vocês amam, sabe? Porque senão só vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais repressão, que gera uma depressão. Então tem todos esses estímulos que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E realmente, por exemplo, a Andrea falou da questão do bebê, ela teve um bebê nesse tempo. Primeiro, parabéns, André. E realmente não está sendo fácil para ninguém, sabe? Porque às vezes você está reclusa, às vezes o que você quer sair, estar em contato com pessoas e realmente a gente vai ter que esperar um tempo ainda a voltar ao normal. Tudo bem, muita gente já está vacinada, muita gente já tá voltando às suas rotinas, mas ao mesmo tempo vai demorar um tempo para esse novo normal acontecer. Sim, sim. Uma dica, né? Até para a Andrea, que tem um bebê aí, ou para os pais que têm crianças um pouco mais velhas em casa, é todo dia ficar. Se você tem um quintal, fica no seu quintal, vai pegar sol, o sol ajuda demais, até mesmo emocionalmente ajuda, deixa a gente Sim, feliz, né? Eu fico feliz quando eu pego sol, eu amo o sol. Então, pegar sol todos os dias, né? Você sair, não ficar só dentro de casa, ainda mais que está no frio, né? E fazer isso, ou até mesmo aquela bolha, né? Falaram da bolha que você pode fazer, eles mencionaram isso nas festas de Natal, né? A bolha familiar que você poderia fazer. Quem tem filho pequeno pode fazer uma bolha também. Ele tem primos, né? Aí você sabe que aquele primo, aquela família está se cuidando, né? Você pode fazer essa bolha, deixa o seu filho brincar com o primo. Ou o vizinho, né? Você tem dois vizinhos, duas crianças aí, os pais estão também se cuidando, estão só trabalhando, estão usando máscara, você sabe disso, você tem essa segurança. A criança não está indo para lugar nenhum, porque está sem escola. Você pode deixar brincar ali com aquelas crianças, é uma bolha que foi feita. Então você está controlando aquilo, que é diferente da escola aberta, né? exato. Então você pode estar fazendo isso, é uma estratégia que você pode fazer para que seu filho não deixe de brincar. Ele não vai socializar do jeito que ele gostaria ali naquela escola, com todos aqueles 50 alunos, né, 100 alunos que tem ali na hora do intervalo, com as salas juntas, mas naquela bolha ali dos familiares ou do vizinho, ele pode estar socializando e vai ser bom para ele também. Exatamente, é uma saída, é uma oportunidade que foi levantada já até, né? E que realmente para muitos dá muito certo. Mas eu diria, por exemplo, a gente vive hoje numa cultura quente.
que é essa cultura quente? O clima é quente, em outras palavras. Então, isso mexe, e tem feito alguns estudos, algumas universidades, principalmente dos Estados Unidos, falando um pouco sobre essa cultura fria e a cultura quente. A gente vive num país quente, então você vê que o pessoal é mais agitado, é mais solícito, abraça, agarra, faz isso, e até uma dificuldade que a gente está enfrentando nessa pandemia, exatamente por conta disso. Por essa agarração, esse grude, esse povo que esquenta, em outras palavras, é uma cultura quente. Agora você pega algumas nações, é uma cultura fria, cada um no seu quadrado e vida que segue, sabe? Você faz as suas coisas, eu faço a minha e tá tudo certo. Então a gente que vive numa cultura quente, isso mexe emocionalmente com a gente e realmente é uma forma da gente entender, opa, peraí, eu vivo uma cultura quente, eu vivo uma cultura onde eu chego num lugar, abraço as pessoas, agarro, cumprimento, dou risada. Então eu tenho que aprender também a lidar com essa situação nesse momento. Eu tenho que aprender que, opa, peraí, o tempo requer isso de mim. O tempo requer que eu me recluse um pouco, mas ao mesmo tempo me cuide. E aí, para muitos também, é uma oportunidade de se cuidar. Quantos aqui já pararam um tempo para si? Quantos aqui já pararam um tempo para olhar para você e falar assim, quem sou eu? Porque às vezes a gente está tão nessa rotina de casa, trabalho, filho, trabalho, casa, que a gente não para e fale, quem sou eu? O porquê eu faço o que eu faço? Cortella, ele tem um livro que fala exatamente isso. É o porquê fazemos o que fazemos. Muitas vezes a gente não sabe, a gente está simplesmente no automático, vivendo, fazendo, trabalhando, pagando conta, fazendo isso e quem somos nós? Sabe? Quem sou eu? Quem é você? Em outras palavras. Então é uma grande oportunidade para se conhecer também. Sim, sim. Colocaram aqui, Andrea, tô com crise de ansiedade, problema, nem beber eu mesmo porque sou ativa, a rotina de casa não é para mim. É um momento muito difícil, né? Ficar em casa. Parece até uma cela, uma prisão, né? Mas aí vai depender da perspectiva que nós olhamos. Se nós olharmos, se nós estamos na nossa casa, a gente consegue ficar bem. Se a gente olhar e colocar até na palavra, né? Eu estou presa. Aí você já pensa numa cela, você já associa uma cela. Então, é muito difícil, principalmente para quem é mais agitado, para quem gosta daquela rotina de estar saindo, né? Talvez, né, Andréa, você já fosse colocar o seu filho na creche, né? Já estaria entrando na creche aí com 1 ano. E tem pais que sentem essa necessidade, né, de colocar o seu filho na creche, de participar ali das, das festas que nós temos, né, que são maravilhosas, os pais adoram, tiram muitas fotos e ficam recordações eternas, né? Então, talvez seu filho já fosse para a creche, talvez fosse até meu aluno, né? Adoro dar aula para os bebês. Mas nesse momento não é possível, ainda mais os bebês que não podem nem usar máscara, né? E então nesse momento não é possível. E aí, Wilson, o que você tem para falar Em para a Andrea? relação à crise de ansiedade, muitas vezes primeiro, identificar o que está trazendo essa crise, sabe? Porque às vezes essa crise é uma questão de metanoia também, que nem a Nicole falou dessa questão de olhar e falar assim, meu, qual é a minha perspectiva de vida? Sabe? Será que eu me sinto numa prisão? Será que eu me sinto reclusa? Será que eu me sinto como isolada ou abandonada de uma certa forma? Ou me sinto presa? Entende? É uma metanoia que acontece. Um outro ponto, novamente, é trabalhar a questão do quais são os gatilhos da minha ansiedade. Ah, eu estou ansioso porque toda vez que eu ligo a TV está falando de morte. Eu fico ansiosa porque eu vejo pessoas saindo e eu não posso sair. Eu fico ansiosa porque eu tinha uma rotina que eu saía toda hora, fazia isso, fazia aquilo e agora não faço mais. Então é identificar o que é essa ansiedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é fazer trabalhos em cima dessa ansiedade. Primeiro é falar, opa, peraí, eu estou no controle dessa ansiedade. Respiração diafragma, prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Sei que é difícil para quem tem uma bebê nova ter uma boa noite de sono, sei que é desafiador, sabe? Mas ao mesmo tempo é trabalhar para isso acontecer, sabe? E, por exemplo, eu tenho uma rotina saudável, batendo nessa tecla de novo, eu tendo uma rotina saudável, eu consigo lidar melhor com essa ansiedade. Ao ponto de falar, opa, peraí, identificar também essa ansiedade, ela tem deixado eu ter esse controle sobre o meu corpo, essa ansiedade tem deixado eu pensar, tem deixado eu respirar,
Sabe, uma meditação, por exemplo, é uma boa saída para esse tempo. Às vezes a pessoa está em casa, tira um tempo para meditar, tira um tempo para você, tira um tempo para respirar, porque às vezes o que você mais precisa é de um tempo para respirar. O que você mais precisa é de um tempo para você, em outras palavras. Porque muitas vezes a ansiedade é de tanto que você está presa nas atividades, nas coisas e não consegue sair. Mas calma, respire. Você até colocou aqui, né? Tudo que eu preciso. Realmente, uma rotina saudável nós precisamos. Uma rotina que a gente tenha também horários para acordar, horários para fazer atividades, horários para fazer uma leitura. Uma leitura ou até uma escrita, que é uma forma de a gente externalizar. Às vezes a gente está ansioso. Escreve. Usa, é uma coisa que a gente chama na psicologia de journaling. É um diário onde você escreve as suas emoções. Começa a escrever o que você está sentindo. Olha, eu estou sentindo que meu coração está todo em taquicardia, estou com falta de ar. Respira, se acalma, sabe? Faz a respiração diafragma, faz o seu corpo relaxar. Porque a ansiedade, ela também eu brinco, que é como se fosse um guarda-roupa cheio de roupa, que você começa a acumular um monte de roupa e tem uma hora que ele abre sozinho. É a própria ansiedade. Então você identifica, pô, será que eu tô com uma sobrecarga muito grande e não tô conseguindo dividir, não tô conseguindo falar, não tô conseguindo fazer, que essa ansiedade se ressignifique? É um ponto a se analisar. Então, mas uma maior orientação que eu colocaria é tenha uma rotina saudável, sabe? Tenha uma rotina onde você tenha tempo para você, tenha tempo para sua filha, tenha tempo para fazer uma boa leitura, tenha tempo para fazer uma meditação de manhã, sabe? Tudo que vai te ajudar, até uma própria respiração diafragma. Se você quiser mais informações, pode jogar no YouTube, até respiração diafragma. Ajuda muito e é cientificamente comprovado que ajuda na ansiedade. E se você sentir que realmente é um caso que, olha, eu faço tudo isso e mesmo assim não consigo ter um controle, aí a gente parte para a questão da medicação. E aí a gente quebra também outros paradigmas, que muita gente tem medo, não tomo medicação porque é viciante. Nem toda medicação. 90% das medicações não são viciantes e nem te deixarão dependentes. Sim, tem uma técnica, eu não sei se eu vou falar certo, vou tentar, se Certo. estiver errado você me corrige. Acho que é É o mindfulness, alguma coisa Mindfulness, assim. que é como se E fosse... falei tudo Exatamente, errado. pode falar. Mas é isso, é viver o tempo presente, né? Porque a ansiedade é aquela, assim, nesse momento acho que muitas pessoas estão ansiosas porque a gente quer viver o futuro, a gente não vê a hora de abrir as porteiras, né? Ir para a praia, ir viajar, ir passear, ir para o shopping, ir para o cinema, apesar que já abriram alguns, né? Então, esse excesso de querer viver o futuro, de querer viver o que está ali na frente, né? E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente deixa de viver o tempo presente, né? Como tem muitos pais aqui, né, na live, aproveitar ali o seu filho hoje, né, que ele vai crescer. Meu filho ele tem 2 anos e meio e cada dia ele está diferente, né? Cada semana ele tem uma novidade. Então, a gente às vezes fica tão preocupado com o futuro e a gente não vive ali aquelas pequenas delícias que Deus tem nos proporcionado ali naquele tempo presente, né? Então é importante a gente focar também no presente, no hoje, e ser grato pelo hoje, né? E para quem tem filho, como eu falei, principalmente, porque eles mudam muito rápido, amanhã eles já vão estar muito diferentes. Exato, é acompanhar o processo do seu filho, acompanhar o desenvolvimento dele. É um privilégio que você vai estar tendo, sabe? Poucos pais têm esse privilégio de poder acompanhar esse processo do filho, as primeiras palavras, o engatear, o desenvolvimento, o gestório, ou seja, o momento onde que a parte motora começa a funcionar melhor, sabe? Uma coordenação. Então tem todas essas fases que você pode aproveitar com seu filho também, sabe? E é que nem ela falou, a Nicole falou, na questão da perspectiva. Às vezes a gente tem que realmente ter uma metanoia para olhar em outro ponto. Como que eu posso olhar exatamente o que você falou, do copo pela metade. Esse copo aqui está pela metade. Eu posso olhar que ele está meio vazio ou meio cheio. A decisão é minha. Sim, é isso mesmo, né? Aproveitar o tempo presente, ser grato, né? E aquilo que poucos pais tinham, agora todos têm, obrigados, né? Mas todos têm, todo mundo está aí com seu filho, as crianças pequenas estão vibrando com os pais em casa, né? Essas crianças
essa geração que pôde pegar os seus pais em casa durante um ano, eles serão uma geração muito diferente, né? Porque esse Sim. vínculo de pai com filho, né? Ele se fortaleceu muito devido à pandemia, né? Nessa reclusão que nós temos que ficar em casa nos cuidando. Exatamente. Tem um livro também que eu indico para vocês chamado Aqui e Agora. É um livro que fala exatamente disso, da gente poder viver o presente. Eu tenho até ele ali na minha biblioteca. Deixa eu ver rapidinho de pegar ele aqui para mostrar para vocês. Sim, pega lá. Podem estar mandando perguntas, gente. Pode perguntar aí, fazer comentários É sobre esse algo que a livro gente aqui, ó, O falou. Poder Ah, que bacana. do Agora. Ele é um livro incrível que fala exatamente disso, que a gente tem um poder, é um guia para você viver o aqui e agora. Porque muitas vezes a gente está tão preso lá no futuro que a gente esquece de viver o presente. E a própria ansiedade é isso, às vezes é o excesso de futuro. E como muitos colocam até a ansiedade é excesso de futuro, e às vezes a depressão é excesso de passado. É você carregar coisas que eram para você ter deixado lá atrás também. Então que os pais possam ter esse cuidado também com os seus próprios filhos. E quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, muitas pessoas falam, mas criança não tem depressão, criança não tem ansiedade, criança tem. Sabe? É uma coisa que, infelizmente, até acontece com as crianças. E às vezes, muitas vezes, é por conta até do próprio ambiente. Sim. Falando sobre ambiente, só um ponto que a gente acabou passando, sobre as aulas, principalmente nas aulas online, ao vivo, né? Alguns pais têm reclamado que o filho não consegue participar, porque ou é muito agitado ou está com preguiça. Uma coisa que acaba atrapalhando muito as aulas online é o ambiente. Se o meu filho está fazendo uma aula online, aí ele está ouvindo a professora ali, mas tem uma televisão ligada, a professora está competindo com a televisão, então ela vai perder feio, né? Então é importante, nos momentos da aula online, ela não é uma aula só do aluno, ela é uma aula da casa, é uma aula da família, porque nesse momento é importante que a televisão seja desligada, que o celular, né, alto da irmã que está brincando ali seja desligado, ou ela vá para um outro cômodo da casa, né? Se tem um som alto, está ouvindo uma música que você gosta muito, no momento da aula, é importante que seja desligado também, porque o ambiente é isso, é um ambiente calmo, silencioso, né? Assim como na escola. Para ele estudar, ele precisa de uma mesa, pode ser a mesa da cozinha, não precisa ser uma mesa comprada, né? Pode ser uma mesa da cozinha, uma cadeira simples, não tem luxo, mas ele precisa estar sentado numa mesa e num ambiente sem barulho, sem competição para aquela aula. Porque se a criança estiver fazendo uma aula e tiver outras competições, não tem jeito, ele não vai prestar atenção, né? A Laudiceia colocou aqui que ela vê isso em muitos alunos dela, né? Então, é importante que o momento da aula seja um momento preparado, que não tenha nenhuma competição, senão a criança não vai prestar atenção mesmo. Seja ficando agitado, né, batendo o pé, querendo pular, querendo sair da aula, ou seja mesmo ficando desmotivado, de cara feia e com preguiça. Ele vai falar que tá com preguiça, que não quer, tá com dor de barriga, né? Mas é isso. Eu acho que essa é Exato. a última pergunta que eu tinha, mas fala aí, Wilson. Sim, Desculpa aí a exato, interrupção, você porque sabe que mulher fala muito. nada, acho que foi muito bom isso. E realmente é uma competição de estímulos. Quando eu tô num ambiente e tem outros estímulos, eu tô aqui com você. Daqui a pouco eu olho pro lado, tá tendo um videogame. Daqui a pouco eu olho pro lado, meu pai tá assistindo o jogo do Corinthians. E eu tô aqui fazendo minha lição de casa. Eu não consigo ter a atenção plena. Eu não consigo me concentrar ao ponto de, opa, peraí, parar, preciso fazer atividade, preciso. O filho não é um robô, sabe? É um ponto a se colocar. O filho não é um robô. Ele vai parar simplesmente, vai. Não, ele precisa às vezes de que, opa, peraí, vamos preparar um ambiente para ele, sabe? Um ambiente que não tenha muitos estímulos, um ambiente onde que ele possa sentar na cadeira confortável, que ele possa ter uma boa conexão de internet, que ele possa saber que ele tem um acesso aos pais também. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do seu filho, sabe? Ele precisa saber disso.
E imagina, por exemplo, você constrói um ambiente em uma sala onde que, ou em um quarto, no espaço dele, coloca uma mesinha, coloca lá algumas coisinhas que ele gosta para ele se sentir também confortável, ajusta uma cadeira, tem uma boa conexão. Tudo isso são fatores fundamentais para que seu filho renda também na escola, para que seu filho desenvolva aquilo que ele tanto quer, aquilo que ele deseja. Então são coisas assim que vão fazer a diferença no ensino dele, no desenvolvimento dele, sabe? E é fundamental o pai ter essa percepção, sabe? Não coloque seu filho no meio da sala lá com o computadorzão e você assistindo o jogo do Corinthians, sua mulher cozinhando. Pô, vai ser seu filho tá sendo bombardeado de estímulos, sabe? Daqui a pouco vem o cheiro da comida, daqui a pouco ele, mãe, o que você tá fazendo? Já perdeu todo o time do que tava ali, entendeu? Então, prepare o ambiente é fundamental. Eu bato muito nessa tecla, mesmo sendo psicanalista, do ambiente. Porque o ambiente ele é fundamental para a criança. Você quer uma criança que se desenvolva, prepare um ambiente para ela. Prepare um ambiente para que ela possa realmente ter uma desenvoltura, que ela possa ter uma concentração. E aí você vai começar a identificar que às vezes aquele seu filho agitado era falta de um ambiente saudável. Sim, com certeza. Essa era a última pergunta que eu tinha aqui, Wilson. Ok. Se você tiver pergunta aí, mande aí. Eu acho que foi bacana o que a gente falou, foi bem construtivo, de uma certa forma a gente criou aqui, a gente não combinou nada, Verdade. foi automaticamente não planejado, em outras palavras, as coisas foram fluindo, Sim. mas eu gosto muito disso, porque é uma construção mútua aqui. Eu aprendi muito com você nessa live também, espero ter ensinado alguma coisinha, mas eu aprendi bastante também, até com as pessoas falando das suas experiências, isso é muito importante, tendo essa troca também, isso é fundamental, sabe? Os pais sabendo também lidar com esse momento também, porque muitos filhos ficam irritados, a irritabilidade dos filhos também. Então tenha calma com seu filho, tenha um tempo de qualidade também para você ler uma história para ele, para você ter um tempo com ele, sabe, de sentar. E você pode olhar para mim e falar assim, pô, mas você não tem filho? Não tenho, mas tenho muitos amigos que têm filhos e tenho muitas experiências positivas com eles, sabe? Acompanho muitos amigos, ajudo, auxilio muitas pessoas em relação a isso também, sabe? Então, tenho autoridade para poder falar aqui com vocês. Com Então, mas certeza. uma tecla que eu bato bastante é ter uma rotina saudável, tanto para você como para o seu filho, uma rotina onde você tenha tempo para você também, uma rotina onde você tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono, isso é fundamental, porque às vezes a criança ela tem que acordar 7 horas da manhã, mas 11 horas da noite, meia-noite está jogando videogame. Então é uma coisa que o pai tem que auxiliar, o pai tem que estar junto também. Sabe, mas eu deixo meu filho fazer o que ele quiser e depois só tem que me dar uma nota boa. Não, pai, preste atenção, pare, sabe? Trabalhe essa rotina do seu filho também, que eu tenho certeza que ele vai se desenvolver muito a partir disso. Vai criar até um senso de responsabilidade nele. Então, eu creio que é isso que a gente tem hoje para passar para essas pessoas. Eu tenho certeza que se fez sentido essa live para você também, comenta aí, tira um print da live, depois o vídeo provavelmente não sei se vai ficar gravado ou não, mas Vai ficar. tira um print, marca a gente aí também, porque muitas pessoas podem ter acesso depois a essa live em outro momento. Sim, sim. Eu agradeço muito, Wilson. Agradeço a você. Agradeço a todos que nos assistiram, né, que participaram, que não só assistiram, participaram, interagiram aí. Foi muito bacana a live, adorei. A gente falou que ia combinar umas perguntas, não deu tempo, né? Mas eu acho que foi melhor mesmo, porque não fica aquela coisa robotizada, né? Exato. Então, foi muito bacana, eu espero ter contribuído também, né? E o que eu quero dizer assim para os pais é para eles não desistirem das aulas online, né? Eu sei que já se passou um ano, é um ano que nós estamos com as escolas fechadas em muitos lugares, alguns lugares abriram, voltaram a fechar, abriram de novo, mas é um ano já que nós não temos aquela rotina de aulas constantes presenciais, né? Então que os pais não venham desistir na aula online, porque quando ele desiste da aula, ele está desistindo da educação do seu filho.
Então, não desistam, não deixem que essa pandemia seja uma síndrome de Cinderela, né? Onde está todo mundo dormindo. Nós não podemos deixar ficar dormindo durante um ano, né? Esse ano ele está sendo vivido, mesmo que seja assim à distância, mesmo que esteja sendo online, né? As crianças estão crescendo, estão aprendendo e se desenvolvendo. Então, não desistam dos seus filhos, não desistam da educação dos seus filhos, né? Podem encontrar nos professores uma parceria. Todo mundo está com dificuldade com esse momento que a gente está distante, mas a gente está aqui para um ajudar o outro e continuar, né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram, né? Agradecer a você, foi incrível a live. Muito obrigado, Wilson, contribuiu demais para a gente, viu? Muito obrigada. Nada, eu que sou grato também, tenho gratidão por poder estar aqui, poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco, de aprender também um pouco. Eu gosto muito da escola do Paulo Freire e outras palavras. Gosto muito de aprender, gosto muito dessa construção, estudo muito até a escola de Porto. Então, o que eu puder aqui também contribuir, conta comigo aí também. E você que está aí também, muito obrigado realmente pela sua presença. Sei que tem muitas lives também acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação, é muito conteúdo, é muitas coisas. Mas você que está assistindo ou entrou agora no final, depois dá uma olhadinha na live que vai ficar gravada, né? E se você quiser agora, tira um print, marca a gente aí, divulga o trabalho também, porque a gente pode alcançar muitas pessoas através disso. Você pode ter certeza que a conscientização é um ato de revolução também. Com certeza. Muito obrigada, viu, Wilson? Muito obrigada, pessoal, por ter ficado até o final. Quem chegou agora, depois vai assistir ali a parte gravada, tá bom? Exato. Então, até mais. See you, em Até outras mais. palavras. E foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigada. Beijo para todos. Até mais. Beijo, Wilson. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigado.